Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde está comigo em estúdio Marco Teles, do Europe Direct Madeira, é coordenador. Marco Teles, boa tarde. Boa tarde, Marta. Vamos voltar a falar naturalmente da União Europeia, algumas questões que trazemos a esta emissão, julgamos ser do interesse daqueles que nos escutam. A Comissão apresenta novas regras para reduzir o consumo de aparelhos elétricos em modo stand-by ou espera. Sim, é isso. Exatamente, o modo em espera, o vulgo stand-by que utilizamos e que efetivamente nós em casa temos cada vez mais aparelhos desta natureza e portanto, as regras que organizam o nosso mercado interno nesta matéria e que definem requisitos mínimos de eficiência datam já de 2008, depois foram atualizados em 2013 para cobrir o modo de espera ou de stand-by de dispositivos conectados à rede, e de facto existem cada vez mais. Só para nós termos uma ideia, estima-se que possam existir cerca de 800 milhões de produtos vendidos anualmente com estas características, e isto representa qualquer coisa à volta de 5 mil milhões de unidades em uso em toda a União Europeia. Portanto, qualquer poupança que se faça, ainda que mínima, no somatório dos produtos que nós temos desta natureza, significam vantagens grandes. Há que dizer que eles, no fundo, consomem energia. Sim, aliás, isso é um apelo que habitualmente se faz, a cujos aparelhos, mesmo estando no dito stand-by, e portanto nós efetivamente não desligamos da ficha. Sim. Ele está lá e desligamos através do comando, não é? Mas aquela pequena luzinha vermelha, ainda que sejam consumos mínimos, tudo somado num conjunto de equipamentos que nós temos cada vez mais neste modelo. Estou-me a lembrar, por exemplo, na questão de mudança prática das nossas vidas. Todos nós temos um router em casa, temos um amplificador do sinal não sei de quê, temos as colunas agora por Wi-Fi, porque já não passam fio, é muito engraçado, mas ficam em stand-by à espera que a gente ligue o telemóvel e ouça um pouco de música. Portanto, tudo isso somado, a Comissão pensa que isto irá representar economias representativas até 2030. A título de exemplo, pensa-se que isto corresponde mais ou menos ao dobro daquilo que é a energia consumida, por exemplo, em Malta, o que é bastante representativo, e em termos de emissões nós estamos a falar de uma redução de cerca de 1,3 milhões de toneladas de CO2 e uma poupança para os consumidores da ordem dos 530 milhões de euros por ano até 2030, não é? Portanto, acho que são boas notícias. A Comissão apresentou as novas regras, o que é que se segue, Marco Teles? A Comissão espera-se que este regulamento venha a ser publicado no Diário Oficial, portanto, muito brevemente, e entre em vigor 20 dias depois. De qualquer forma, os fabricantes que ficam sujeitos a estas novas regras têm, como é sempre hábito nestas situações, um período de transição para aplicar, que estima-se que seja à volta de 2 anos, e, em alguns casos, alguns limites vão ser aplicados em 2 etapas, de forma a dar um prazo extra até 4 anos. Portanto, há situações que vão ter um prazo mais alargado, outras pelos 2, mas vai haver mexidas no sentido de outra vez ajudar os consumidores e ter equipamentos mais eficientes. Os eurodeputados pediram clareza e unidade na política em relação à China. Eu diria, fugindo aqui da sessão plenária do Parlamento, que isto foi uma semana particularmente intensa, à volta sobretudo das declarações do presidente Lula que fomentou muito os jornais ao longo desta semana, primeiro na sua visita à China, depois na recepção ao alto representante russo, com afirmações que calharam muito mal, quer do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, quer no seio da União Europeia. As declarações de Lula não calharam de todo bem, e agora numa reviravolta um tanto ou quanto estranha, Lula da Silva veio de facto afirmar de forma categórica que condenava
a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Portanto, tem tido afirmações conforme os sítios por onde passa, mas nós não podemos estar bem com um lado e com o outro. E, portanto... Mas isso também acontece em relação a alguns Estados da União Europeia? Ou não? Há maior clareza eu creio que nas posições? Eu creio que no que toca a esta situação há maior clareza. Agora, também é bom que se diga, e isto foi referido pelo chefe da política externa da União Europeia ainda esta semana, que às vezes é de facto muito difícil nós falarmos a uma só voz. Portanto, isto são declarações proferidas por Josep Borrell, em que ele dizia que de facto existem múltiplas vozes na União Europeia, mas de qualquer forma podemos estar afinados cito, pelo menos no mesmo comprimento de onda. Ou seja, pode haver aqui ligeiras diferenças de posição em relação a determinados aspectos muito particulares, mas a posição geral da União Europeia em relação também às relações que nós temos que ter com a China para o futuro estão claras e são relativamente unânimes, não é? Pode haver pequenas variações, como porventura há também em relação à Ucrânia. Aliás, a Presidente da Comissão Europeia também abordou esta questão ao longo desta semana e dizendo que, de facto, o que é importante é ter uma visão comum por parte da União Europeia e considerar aqui, ter uma noção muito clara daqueles que são os riscos e as oportunidades que se colocam nesta relação e neste compromisso com a China, e ficou claro que, pela importância que este país tem, nós não podemos simplesmente ignorar as nossas relações comerciais e outras, não apenas as comerciais, com a China. Mas isto colocou-se depois da visita do líder chinês à Rússia. Colocou-se esta situação, mas repare, esta preocupação com a China não vem de agora, já se coloca há mais tempo e não tem necessariamente a ver se é tão pouco o problema da Ucrânia e do apoio à Rússia, ou quer que seja. Esta tem sido uma preocupação, desde logo também, que decorre da percepção e decorrente do problema da invasão da Ucrânia, aquela percepção de que, ou aquela evidência que de facto a União Europeia estava muito dependente, por exemplo, no que toca à questão energética, de um só país, neste caso a Rússia, no fornecimento e nomeadamente na parte do gás, e fazermos no fundo o mesmo raciocínio a um conjunto de matérias-primas, por exemplo, e um conjunto de equipamentos que têm origem na China e, portanto, nós verificamos há já algum tempo alguma mudança de mentalidade e de posicionamento por parte da União Europeia, no sentido também de valorizar o nosso mercado interno, sermos nós próprios também a produzir. Autonomizar-se. Exatamente, e não obstante esta dependência que tem vindo a crescer há já algum tempo em relação à China. Portanto, há riscos, mas há também oportunidades nesta relação com a China. Há riscos, mas já, de facto, oportunidades, sem dúvida. A Comissão apela à intensificação da educação digital e da aquisição de competências digitais. São indispensáveis para a aprendizagem nos dias de hoje? São. Eu diria que as competências digitais são um novo saber ler e escrever. Que nós dizíamos, não é? Portanto, ninguém poderia ser alguém na vida se não soubesse ler e escrever. É fundamental. Obviamente a gente percebe isso, a importância que tem dessa competência, que são também competências, mas agora falamos de competências digitais que são indispensáveis no nosso cotidiano, nossa vida pessoal, na vida profissional, mas coloca-se de facto aqui o problema que existe alguma dificuldade no momento em reconhecer as competências que cada um de nós tem. E formalmente, isso, digamos. De uma forma formal. E isto também decorre um bocadinho de uma grande diversidade de sistemas, por exemplo, ao nível da formação, da certificação, não só pelas organizações, mas também a nível nacional, e está há diferenças significativas. Repara, um empregador que recebe um candidato, ao perceber que ele tem um nível de fluência de inglês no nível B1, sabe exatamente o que é que isso significa. Quando se vai para as competências digitais, o que é que as pessoas colocam no seu currículo? Dizem que têm um conhecimento da informática, uma frase típica, na ótica do utilizador, não lhes diz rigorosamente nada. E, portanto, o que se quer, de facto, com este certificado de competências digitais é avançar por esse caminho para a certificação dentro de determinados parâmetros para facilitar também, não só a nossa vida, mas também facilitar nesta questão do reconhecimento dessas mesmas competências. E está-se a trabalhar nisso já? Sim, estamos a trabalhar, a União Europeia está a trabalhar nisso, e repara, agora para o futuro o que vai acontecer é o lançamento de um estudo de viabilidade que vai procurar, no fundo, explorar um conjunto de cenários possíveis para este futuro certificado europeu de competências, e que inclui, portanto, nesse estudo que irá ser promovido, um levantamento dos próprios sistemas de certificação de competências que existem em toda a Europa, e existem vários,
para então, posteriormente, avançar com este certificado e de forma já organizada, digamos assim, para que possa ser utilizado por todos os europeus, independentemente do Estado-membro. A Comissão registra a 100ª iniciativa de cidadania europeia, que é, digamos, uma possibilidade introduzida no Tratado de Lisboa. Sim, é uma possibilidade introduzida no Tratado, que de qualquer forma só foi lançada oficialmente em 2012, o Tratado vem de 2009, e é, na verdade, um instrumento que se coloca ao serviço dos cidadãos europeus para poderem influenciar a agenda política da União Europeia. Podem propor exatamente, podem, no fundo, um grupo de cidadãos propor uma iniciativa e apresentar à Comissão, desde que essa iniciativa corresponda aos critérios de admissibilidade, ou seja, não pode esse grupo de cidadãos propor à Comissão uma iniciativa numa área em que esta não tem competências para decidir. E, por outro lado, também tem que ser uma proposta que não atente contra, por exemplo, os valores que defende a União Europeia. Portanto, tem que haver aqui esse compromisso básico. Este registro que se faz ao nível da Iniciativa de Cidadania Europeia, portanto, esta 100ª iniciativa que foi agora apresentada muito recentemente, ela tem a ver com a ligação das capitais europeias por rede ferroviária de alta velocidade. E, portanto, o que eles vêm propor é que se avance de forma clara para esta ligação obrigatória de todas as capitais da União Europeia por transporte de alta velocidade, utilizando a rede que já existe e criando o resto da rede que ainda falta fazer, porque, de facto, nem todas as capitais têm uma ligação direta para esta via e, sendo um transporte, inclusivamente ecológico, faz todo o sentido aqui que se avance para essa rede. O que é que se passa agora com esta iniciativa? É feita uma fase inicial este registro. Os organizadores agora da iniciativa têm 6 meses para iniciar o processo de recolha de assinaturas e, no prazo de 1 ano, tem então que reunir 1 milhão de assinaturas de pelo menos 7 Estados-membros. Hoje também com os meios tecnológicos ao dispor não fácil, é um número, fácil. É relativamente fácil. A partir daí, a Comissão, quando reunidas estas condições mínimas, a recolha de assinaturas e restada a conformidade de todo o processo, a Comissão obrigatoriamente tem que se pronunciar sobre a admissibilidade desta proposta e então, numa segunda fase, irá decidir dar ou não seguimento ao pedido. E isto também importa referir este aspecto, é que o facto do processo estar correto, reunir 1 milhão de assinaturas e a Comissão aceitar a proposta, não quer dizer que ela esteja obrigada a legislar sobre aquilo. A Comissão pode efetivamente recusar, mas está obrigada a explicar por que razão não avança com essa proposta. E depois, tudo o resto, como se sabe, a Comissão propõe, não aprova leis, apenas propõe e depois vai para a votação por via do Conselho do Parlamento. Uma nova questão tem a ver com uma nova legislação que obriga as empresas a garantir que os produtos vendidos na União Europeia não tiveram efeitos nefastos no coberto florestal. Nós queremos consumir, mas queremos consumir com responsabilidade. E repare, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura veio agora lançar uns números interessantes, calculando que cerca de 420 milhões de hectares de floresta, isto corresponde a uma área superior aos 27 Estados-membros da União Europeia, mas dizer que estes 420 milhões de hectares de floresta foram convertidos em utilização agrícola entre 1990 e 2020. Portanto, em 30 anos, nós pegamos em florestas e desflorestamos e transformamos em estruturas agrícolas, e isto muito pela pressão também da produção, e isso tem a ver com o consumo, com a nossa procura. E reparem, por exemplo, o consumo da União Europeia representa cerca de 10% desta desflorestação mundial, correspondente, por exemplo, a 2/3 daquilo que se produz em termos do óleo de palma, que é muito procurado, e de soja também. Portanto, o que é que, na verdade, esta legislação agora quer fazer? É que as empresas só podem ser autorizadas a vender na União Europeia se o fornecedor tiver emitido uma declaração de diligência. Ou seja, se comprovadamente certificar-se que esta produção
não provêm de solos que foram desflorestados deliberadamente para esse fim, ou então e também não conduziram à degradação ambiental. E também vai mais longe, que é a obrigação das empresas terem que verificar se esses produtos cumprem a legislação do país de produção, incluindo em matéria de direitos humanos. E, portanto, o que a Comissão veio propor é uma nova legislação, nomeadamente para o cacau, o café, óleo de palma, soja, madeira e também produtos que sejam fabricados com base nesses produtos de base, ou seja, o couro, o chocolate, o mobiliário. O Parlamento, perante esta proposta, ainda aqui acrescentou e incluiu a borracha, o carvão vegetal, produtos de papel impresso e inúmeros derivados do óleo de palma. A legislação foi aprovada de forma clara, 552 votos a favor, 44 contra, 43 abstenções, enfim, mas de qualquer forma a esmagadora maioria foi aprovado. O texto agora tem que ser formalmente aprovado por parte do Conselho, uma vez que da parte do Parlamento o parecer positivo já foi aprovado, depois será publicado no Jornal Oficial da União Europeia e entra em vigor, uma vez mais, 20 dias depois. E estaremos descansados, então. É que nós podemos tomar o nosso café e comer o nosso chocolatinho, mas com uma consciência de consumidor responsável, sem essa pressão ou dúvida sobre a forma como aquela matéria-prima ou aquele produto foi extraído ou foi produzido na América do Sul ou em África ou na Ásia, onde quer que seja. Acho que é uma boa medida, efetivamente, e contribui para esta honestidade que se quer ao nível do consumo. Marco Teles, ficamos por aqui na nossa conversa. Um bom fim de semana e um bom feriado que está aí à porta. Bom fim de semana, bom feriado.